Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora, e no vídeo de hoje eu irei fazer uma exposição sobre a relação existente entre o constitucionalismo abusivo e a morte das democracias. Em outras palavras, eu vou apresentar o modo pelo qual a atuação do Poder Legislativo, através de alterações maliciosas do ordenamento jurídico, pode contribuir com o enfraquecimento das democracias atuais e até mesmo com sua destruição total. Sobre este assunto, inclusive, eu trago como recomendação um livro cujo link está aqui na descrição do vídeo, intitulado Como as Democracias Morrem. Essa obra é de autoria de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que são professores da Universidade de Harvard e que nos últimos 20 anos estudaram o processo de colapso gradativo dos regimes democráticos em países da Europa e da América Latina. E dentre os vários fatores responsáveis por essa deterioração da democracia está o constitucionalismo abusivo. Eu vou então iniciar o debate, mas antes, siga o roteirinho básico, inscreva-se aqui no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho, assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu irei publicar. Vamos lá. Nos tempos atuais, tem sido observado um paulatino assassinato das democracias constitucionais ocidentais. Esse delito, em uma outra época passada, era usualmente praticado através de golpes militares, colapsos públicos, tomadas violentas do domínio do governo e substituição ilegítima de grupos de poder. Tratava-se de situações de ilicitude ostensivas, claras e nítidas, nas quais o presidente era morto, ou era aprisionado, ou exilado. A Constituição, por sua vez, era suspensa ou abandonada. Nestes casos, o colapso da democracia era imediato e evidente para toda a sociedade. Hoje, por outro lado, a morte das democracias tem sido perpetrada de uma forma mais engenhosa, ardilosa e principalmente silenciosa. Não há tanques de guerras nas ruas. Constituições e outras instituições democráticas continuam vigentes. As pessoas votam normalmente. Tudo parece transcorrer bem. Ou seja, há uma aparência, um verniz de democracia, enquanto, na verdade, ela vai falecendo aos poucos, através de medidas dissimuladas que, para a maioria dos cidadãos, são completamente imperceptíveis. Nestas situações, medidas governamentais são elaboradas para a subversão da democracia, embora elas sejam legais no sentido de que foram aprovadas pelo legislativo ou aceitas pelos tribunais. E estas deliberações frequentemente são retratadas como supostos esforços para aperfeiçoar a democracia, para alcançar alguma finalidade pública legítima, seja através da divulgação da ideia de formação, por exemplo, de um judiciário mais eficiente, ou por meio da propagação do objetivo de combater a corrupção, de aumentar a segurança nacional, de garantir eleições limpas, dentre outras finalidades semelhantes. Enfim, é criado um cenário de normalidade, sem qualquer golpe, sem declaração de lei marcial, sem suspensão da Constituição, motivo porque nada é capaz de disparar os dispositivos de alarme da sociedade. Contudo, enquanto o suposto cenário de tranquilidade prossegue, a democracia vai sendo solapada aos poucos. Como exemplo dessas medidas travestidas de legalidade e legitimidade, eu posso citar algumas. Exoneração de servidores públicos e outros funcionários independentes, a pretexto da existência de alguma infração disciplinar, e sua posterior substituição por sectários de determinadas ideologias. Alteração na composição das cortes judiciais supremas, ou mesmo a indicação de nomes correligionários de certas ideias. Oferta de posições públicas a figuras políticas.
Fornecimento de favores e prerrogativas a pessoas da mídia ou do mundo dos negócios. Afinal, meios de comunicação cooperativos podem obter acesso privilegiado ao presidente, ao passo que empresários amigáveis podem receber concessões lucrativas ou estabelecer contratos com o governo. Estes são apenas alguns exemplos de providências que estão viciadas por interesses escusos. Mas a principal medida a ser tomada por governos que pretendam se fortalecer definitivamente no poder consiste na mudança das regras do jogo democrático. Em outras palavras, torna-se imprescindível a modificação do ordenamento jurídico. Daí entra em cena o denominado constitucionalismo abusivo, também conhecido na ordem internacional como legalismo autocrático ou democracia iliberal. O que seria então esse tal de constitucionalismo abusivo? Inicialmente, é importante registrar que existe, como eu acabei de falar, um jogo democrático que está muito bem organizado e estabelecido na nossa Constituição Federal, através da estruturação dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Cada qual desses poderes pode jogar, respeitando, claro e por óbvio, as regras da Constituição. E o constitucionalismo abusivo ocorre justamente quando há um abuso na utilização da regra do jogo democrático. Trata-se de um fenômeno caracterizado por alterações normativas pontuais, aparentemente válidas sob o aspecto formal quando são analisadas isoladamente. Entretanto, ao serem examinadas em conjunto, em um espectro mais abrangente e sob uma perspectiva material, estas modificações expressam, na verdade, a adoção de projetos que vão progressivamente corroendo a tutela de direitos e de garantias, e que, por consequência, vão minando o regime democrático. E com isso são criadas oportunidades para a instauração de um ambiente propício a governos que, a despeito de terem sido eleitos democraticamente, permanecem no poder e vão se transformando em verdadeiras autocracias. É exatamente isso que foi experimentado por muitas democracias estrangeiras, que tiveram em comum a eleição de líderes carismáticos pelo voto popular, os quais, uma vez no poder, modificaram o sistema normativo jurídico com o propósito de assegurar a sua permanência no poder. E essas alterações da ordem jurídica podem ser realizadas em várias modalidades, valendo destacar, a título de ilustração, três situações: esvaziamento ou enfraquecimento dos demais poderes, com a adoção de normas que atenuam suas prerrogativas legais, como a independência e a autonomia do judiciário. Desmonte ou captura de órgãos ou instituições de controle, como conselhos, agências reguladoras, instituições de combate à corrupção, através de regulamentações normativas duvidosas. E a terceira situação, sem desconsiderar, claro, outros diversos exemplos, consiste na rejeição a discursos protetivos de direitos fundamentais, por meio da votação e aprovação de leis limitadoras e ameaçadoras de garantias individuais e coletivas. Esse modo de atuação tem como objetivo a exclusão do espaço público de todo e qualquer ator que possa criticar, limitar ou dividir poder com o líder autocrático, em momento presente ou futuro, de forma a assegurar o seu progressivo empoderamento e manutenção no cargo. A partir deste panorama, quais seriam então os efeitos deste fenômeno conhecido como constitucionalismo abusivo? A consequência disso tudo é a falência da Constituição, do Estado de Direito, do regime democrático, que vai sendo substituído por outros, tal como uma anocracia, que consiste num regime intermediário entre a democracia e a autocracia. E nas situações mais extremas, pode-se alcançar até mesmo o autoritarismo das ditaduras.
Portanto, o constitucionalismo abusivo é uma das práticas de corrosão das democracias contemporâneas, através do uso de instrumentos normativos destruidores do sistema jurídico, que vão restringindo direitos, garantias e liberdades fundamentais. Os governos vão abrindo discursos nesse ou naquele sentido, vão aprovando emendas constitucionais aqui, acolá, abrando um direito em uma determinada área jurídica, espera um pouquinho e depois, mais à frente, limita uma liberdade política e assim sucessivamente. É justamente por meio do poder constituinte que se promove esse fenômeno do constitucionalismo abusivo. É uma prática jurídica que, independentemente da ideologia do governo, esquerda, direita, centro, objetiva, repito, a manutenção de um grupo no poder ou a perpetuação de seus sucessores. Por outro lado, esta prática jurídica pode igualmente ser manuseada para a criação de um escudo protetor que venha a minar a instauração de procedimentos que visem a apuração de crimes de corrupção praticados pelos detentores do governo. E esse constitucionalismo abusivo, embora seja vislumbrado principalmente através da atuação desvirtuada do poder legislativo, pode também se concretizar por meio de uma interpretação nociva da Constituição, sobretudo quanto membros do Poder Executivo e do próprio Judiciário são capturados mediante subornos e favores para uma atuação ilícita. É aquela situação na qual são realizadas interpretações da lei, são conferidos determinados entendimentos à norma jurídica que, embora estejam acobertados por uma presunção de legalidade, se prestam, na verdade, para o atendimento de propósitos individuais ou de grupos exclusivos, em nítido prejuízo aos princípios e valores da Constituição. Diante destas consequências tão nefastas, eleva-se de importância o estabelecimento e a organização de instrumentos de proteção do regime democrático. E nesse cenário, o Poder Judiciário ocupa uma posição central no combate a esta espécie de delito. Ele funciona como uma ferramenta de contrabalanço em relação ao movimento dos demais poderes. O Poder Judiciário deve atuar, claro, em conjunto com todos os demais atores jurídicos, aí incluídos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e Privada, as organizações da sociedade civil e os próprios cidadãos. Todos esses entes podem provocar o judiciário através de representações, levando estes fatos antidemocráticos ao conhecimento do judiciário, que irá proceder à apuração dos casos de acordo com os limites formais e materiais da Constituição. As ferramentas jurídicas de combate ao constitucionalismo abusivo, portanto, perpassam pela performance judiciária, que é dotada de autonomia, independência, tecnicidade, prudência e moderação. Atributos estes que irão permitir a preservação das escolhas legítimas feitas pela Constituição, bem como irão garantir a manutenção dos objetivos republicanos. Eu repito, prudência e moderação dentro do judiciário não são virtudes, são exigências e deveres do julgador. Autocontenção não é sinônimo de fraqueza ou passividade. A aplicação rigorosa da lei não pode conduzir ao surgimento de justiceiros, ao populismo ou ativismo judicial. Daí, portanto, a necessidade de tecnicidade dos membros do judiciário, evitando-se, assim, que eles próprios sirvam como instrumentos para a prática do constitucionalismo abusivo. Bom, são estas as minhas considerações sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado desta exposição e deixem o seu joinha. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um grande abraço e um beijo!